capítulo 13. Aleluias. Glória a Jesus, amém. Aleluia, estamos de volta aí com os nossos irmãos. Aleluia. Mateus capítulo 13, nos diz a palavra do Senhor Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Amém? Glória a Deus. Vamos ler somente até este versículo 3, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, amada igreja, para você adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero dar continuidade à palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor e ministramos a palavra dele no dia 9 deste mês. Aleluias. E o tema que eu chamei é justamente como está na palavra do Senhor, quando Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Aleluia. E na ocasião, amados, na parte 1 da mensagem, nós dissemos que Jesus, ele muito ensinava através das parábolas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus aqui também, ele está falando, ali aos discípulos, está falando às multidões. Aleluia. E em certo momento indagam a ele por quê que a eles é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos demais não é dado. E é como se Jesus estivesse dando essa separação, fazendo essa separação, amém, quando estivesse ministrando. Mas o Senhor Jesus foi bem claro em dizer que eles, mesmo ouvindo, eles não ouvem, e mesmo vendo, eles não veem. Ele diz que o coração do povo está endurecido. De mau grado eles ouvem, de mau grado eles veem. Eles não querem reconhecer que quem está ali ministrando ao coração deles é o próprio Cristo. É o próprio que está relatado nas Escrituras. Então Jesus, ainda que falasse de forma simples, porque as parábolas tinham o propósito de falar, ensinar de forma simples, mesmo assim eles não entendiam. O coração estava endurecido. Amém? E Jesus, ele fala desta parábola e ele observa que nós somos a terra, aonde o semeador, que é o Senhor, ele sai a semear e lança a semente, que é a palavra, sobre a terra. E ele expressa dizendo, mostrando 4 tipos de solo, 4 tipos de terra, 4 tipos de corações, de pessoas que estão, ou que deveriam ali estar aptas para receber a palavra, a semente. Aleluia. E ele faz primeiramente menção, no versículo 19, ele vai dizer, aleluia, no versículo 3, ele vai dizer que a semente, no versículo 4, ele diz: a semente cai ao pé do caminho. Amém? À beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, no versículo 5 e 6, ele vai dizer que caiu entre pedregais. Aleluia. E ele está também dando o que se refere, está ensinando ao que propriamente significa esse tipo de semente que caiu, ou o tipo do solo em qual a semente caiu. Ele dá a explicação. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E nós falamos com respeito à luta espiritual, a batalha espiritual, que nós bem conhecemos, que estamos inseridos nela todos os dias, né, queridos? Louvado seja Deus.
E nós, aleluia, finalizamos, querido, dizendo, aleluia, que quem não tem raiz, não busca profundidade com a palavra de Deus, ela pode com facilidade se escandalizar. Nós encerramos contando com respeito à situação até mesmo que envolve os santos do Senhor, com respeito às profecias, amém? As revelações, né? A palavra profética que é dada ao coração dos homens. Louvado seja Deus, amém? E eu quero nesta noite estar ministrando na parte 2, nesse tema. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, amém? E no versículo 7 da palavra de Deus, qual nós não lemos, a Bíblia diz que outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos, amada igreja, para o versículo 22 deste capítulo 13, Jesus, ele diz, explicando aos seus, ele vai dizer: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Amém? Aleluia. Amados, nós podemos observar nas palavras de Jesus. Primeiro, ele está dizendo: caiu entre espinhos. Amém? Aleluia. Como nós já dissemos, nós já afirmamos, Jesus está falando na parábola e evidenciando 4 tipos de solo, de terra, que é propriamente o coração do homem, que é o ambiente aonde está sendo lançado a semente, a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. E a distinção nesse tipo de solo é que ele justamente, o Senhor está dizendo que ele está tomado pela presença de espinhos. Este solo aonde cai a semente ela tem a capacidade de entrar por entre os espinhos, de cair sobre a terra, ela tem a possibilidade de germinar, mas a Bíblia e Jesus está dizendo que ela é sufocada. Quando ela deveria crescer, quando ela deveria produzir, quando ela deveria se desenvolver, ela tem ali sobre ela os espinhos que a sufocam. É isso que Jesus está dizendo, bem claro na sua explicação. Amém? Agora, biblicamente, o que são esses espinhos? E nós sempre estamos aqui frisando pela palavra do Senhor. E bem conhecemos, queridos, que os espinhos nada mais são do que os maus hábitos que estão na vida do ser humano. Os espinhos são os vícios, os desejos pecaminosos da carne do homem, os prazeres mundanos, as obras da carne. Gálatas 5, como está expresso na palavra, nos versículos 19 a 21. Obras, como disse o nosso amado pastor Valdemar, obras que infelizmente traz tragicamente consequências de morte, porque os vícios, a bebida,
A situação que envolve muitas pessoas deste mundo e os acidentes são ocasionados por causa das obras da carne. Então esses são os espinhos. A incredulidade e dureza do coração do homem, como está relatado a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 3, são espinhos. Quando nós olhamos para a palavra, vemos um desejo maligno pela riqueza. 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. Isso também é um espinho, porque o desejo maligno, a Bíblia diz que o homem cai em perdição e ruína. Agora, o orgulho e a soberba, de acordo com Provérbios 16, 18, também precede a ruína, a queda. São espinhos, porque o orgulhoso, soberbo, ele precisa ser quebrantado, porque são espinhos. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. E muitos outros espinhos, cujo objetivo é impedir que a palavra de Deus possa gerar fruto na vida de alguém. Aleluia. Cujo propósito é impedir que a palavra de Deus produza, que ela transforme, que ela mude. Aleluia. E esses espinhos, infelizmente, é uma realidade na vida de todo o ser humano. É realidade. Ele está presente. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo, caiu entre espinhos, porque há espinhos no coração do homem, e muitos espinhos. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Diga, eu estou entendendo, Jesus. Amém? Segundo, Jesus diz, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aleluia. Amados, nós não temos dúvida, ninguém vai ter dúvida sobre isso, que esses espinhos, que esta erva daninha, ela é irrigada, ela é adubada pelo inferno. Não tem como nós duvidar disso, evangelista Cláudio. Que os infernos, que o inferno, que os demônios está por detrás de tudo isto. Que ele é perito em adubar, fazer crescer os espinhos na vida do homem. Nós não temos dúvida quanto a isso, querido. Por quê? Porque ela cresce. E tem alguns que crescem muito mais, demasiadamente, e ela sufoca. Por quê? O espinho precisa impedir. O propósito do adversário é esse, a luta, a batalha espiritual é essa, porque ele precisa impedir que a palavra de Deus venha trazer conversão ao coração do homem. Então, o inferno está por detrás disso, e eu não tenho dúvida disso. Porque quando eu estava no mundo, se já tinha erva daninha na minha vida, teve situação que foi ficando pior ainda. Aí parece que ia crescendo mais ainda. Você fala, meu Deus, parece que melhorar, você fala, em vez de melhorar, piora. Não é assim? Porque a erva daninha cresce. Os espinhos multiplicam-se. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Sufoca a palavra. E aí você vê a dificuldade, né?
Que dificuldade foi para o pastor Luciano se converter? Foi difícil. Custou muito joelho. Custou muita oração. Você está entendendo, igreja? Amém? É importante notar, irmãos, que nesse tipo de solo, como eu já disse, a semente germina. Ela cresce. Mas ela não tem capacidade de desenvolver-se. Ela até nasce, mas não tem capacidade de desenvolver-se porque ela é sufocada. Amém? Porque a palavra ela é ouvida, mas ela não gera fruto de arrependimento. A palavra é ouvida, mas como ela não pode, ela não consegue frutificar, ela não consegue se estender por causa dos espinhos, ela não gera fruto de arrependimento, ou frutos de arrependimento, porque o coração, ele é dominado pelos cuidados deste mundo, como Jesus disse. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Aleluia. E quando esta pessoa ela é confrontada para deixar o pecado, para deixar o mundo e os seus valores pecaminosos, e ela poder verdadeiramente seguir ao Senhor, esta pessoa poder ter uma vida transformada por Deus, ela desiste, porque os espinhos sufocam ela. Ela até em determinado momento parece que vai, até parece que está sentindo alguma coisa, mas daqui a pouco os cuidados deste mundo, a sedução, os prazeres que militam contra a sua vida, a sua carne, tomam conta, sufocam a palavra, e ela perde o entusiasmo espiritual. Ela desiste. Isto por quê? Porque a carne dela é fraca. Isto porque sem a ajuda de Deus, ela não vai conseguir vencer. Ela não vai ter possibilidade de ser alcançada pelo poder desta palavra. É só Deus para ajudá-la. É só Deus para se manifestar à igreja. Você está me entendendo esta noite? Aleluia! E então a pergunta que possamos fazer nesta noite é: e como que pessoas dessa natureza foram alcançadas e foram transformadas pelo poder de Deus? O poder da palavra de Deus, aleluia. Como é que pessoas como o pastor Luciano, cheio de espinho, cheio de erva daninha, cheio de carrapicho, cheio de tanta coisa mal, ruim, como que você, erva daninha do passado, irmão, irmã, como é que você aqui tem pessoas que não fizeram nem um terço do que muitas pessoas fizeram, nem um terço, porque tem pessoas que, como eu disse, são demasiadamente más, são muito mal mesmo, terrível. E como que essas pessoas foram transformadas pela palavra de Deus? Você está entendendo? Mas esse sou eu, é você. Porque por algum tempo a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a semente foi lançada, ela fica infrutífera em nossa vida. Ela fica infrutífera na vida do homem. Porque ela foi sufocada. Mas quando nós vemos na palavra do Senhor, o próprio Jesus disse: ela fica infrutífera. E ele não disse que ela ficará
para sempre infrutífera. Ele disse: ela fica infrutífera. Porque existe um tempo em que ela pode ficar infrutífera, mas o poder, a ação de Deus, a palavra poderosa de Deus tem o poder de arrancar os espinhos. Então, pessoas que outrora, no sentido de malignidade, eram demasiadamente má, terrível, não havia possibilidade de se converterem a Deus, mas foram alcançadas. Havia muitos espinhos, mas foram alcançadas, porque Jesus disse: fica infrutífera, mas não permanecerá infrutífera para sempre. Há poder na palavra, há autoridade no nome do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor para mudar toda e qualquer circunstância na vida do homem. Há poder do Senhor. O Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Espinhos podem ser removidos. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: espinhos podem ser removidos. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Sabe aquela pessoa que você pode olhar para ela e dizer: meu Deus, está cheia de espinhos, porque a palavra não penetra, porque a palavra não produz, porque ela parece que não tem poder, ela não entra lá naquele coração. Mas Jesus tem poder para remover os espinhos. Você está me entendendo, querido? A Bíblia diz, Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Ela vai prosperar. Eu enviei a palavra, ela vai prosperar, ela vai germinar, ela não ficará infrutífera para sempre. Ela vai prosperar. É a palavra que sai da boca de Deus, é a semente que cai na terra. E não importa se está cheio de espinho, querido, não ficará para sempre infrutífero. Pode ficar infrutífero, mas não para sempre. Amém? Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não há quem possa impedir, não há quem possa fazer escapar da minha mão. Jesus está dizendo assim, ó: não pode ninguém fazer fulano escapar da minha mão. Você está preocupado com fulano, está preocupado com a fulana, mas é a minha mão, porque operando eu, quem impedirá? Será que é o espinho que vai impedir? Será que é o espinho? Será que é o espinho que vai impedir o Deus que diz: eu sou? Aquele que nós lemos aqui, Isaías 43, mesmo que nós lemos na abertura do culto. Eu sou Deus, fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Você está entendendo, igreja? É espinho. Será que é o espinho que vai impedir, amado? Aleluia. Jeremias 23:29, ele diz:
Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra. É a palavra, é a semente, não é ela como um fogo, como um martelo que esmiuça a pedra. Se esmiuça a pedra, não vai arrancar os espinhos. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Se tem alguém nesta condição na tua família, creia, o Senhor é Deus poderoso para alcançar a sua vida, o seu coração, aleluia. É Ele que remove os espinhos, porque o poder da sua palavra tem autoridade para entrar lá dentro do coração dele. E se o espinho não sair da frente, Jesus vai atropelar ele. E se o espinho não sair, não der lugar para a germinação da palavra, da semente, ei, calamassubianai, aleluia, ele vai ser queimado, vai ser esmiuçado. Meu irmão, se Deus quiser ceifar os espinhos, Ele ceifa. Ele arranca. Se Deus quiser, queridos, quebrar a pedra, Ele quebra a pedra. Aleluia. Se Deus quiser derrubar o orgulho do homem, Ele derruba o orgulho do homem. Aleluia. Olha, se Deus quiser revelar o seu poder ao homem e tirar do coração dele a incredulidade, quem é que vai impedir, querido? Deus revela o seu poder e tira a incredulidade. Você está entendendo? Olha para o irmão e diz: se Deus quiser, ninguém pode impedir, irmão. Não adianta, querido, não adianta. Aleluia. É por isso que o Senhor diz: ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dá ouvido, dá ouvido, dá ouvido para a minha palavra, dá ouvido para o meu espírito. E dá ouvido enquanto há tempo. Dá ouvido enquanto há tempo. Porque o adversário, ele vem para roubar, mas ele também vem para matar. Ele vem para destruir. Então dá ouvido enquanto há tempo. Por isso que ele diz: quem quer ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se faça de surdo. Você está entendendo? Aleluia. Escute a voz do Senhor. Aleluia. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, por isso que ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Aleluia. E nesta orientação de Deus, é para que o homem purifique o seu coração. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Porque a pessoa de duplo ânimo, ela está dividida entre servir a Deus e servir o mundo. Ela não quer dar ouvido à palavra, ela não quer ouvir o próprio Cristo falando, porque ela está dividida, ela tem um duplo ânimo no seu coração. Então Jesus está dizendo: pecador, limpa teu coração, se achega a Deus, porque Deus vai se achegar a você. Amém? Aleluia, glória a Deus. E daí, querido, nós vemos a necessidade de se tirar os espinhos. Você está entendendo nessa noite? Diga glória a Deus. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, em Hebreus 6, no versículo 8, o escritor, ele diz assim: mas a terra que produz mato e espinhos, ou abrolhos, né, não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Aleluia. Amados, Deus, o Senhor aqui através do escritor aos Hebreus, Ele não está falando literalmente sobre a terra. Ele não está falando sobre terra, para a terra ser queimada. O contexto da palavra que ele está falando é sobre pessoas. É acerca daquela pessoa que experimentou a palavra, recebeu a palavra, ouviu a palavra, viveu a palavra, mas depois abandonou a fé. Ele não está falando propriamente de terra. A terra não dá para queimar, pôr fogo na terra, não pega fogo na terra. Mas ele está falando de pessoas, do ser humano, do coração duro, que se endureceu com o engano do pecado. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo: o seu fim só serve para, não produz. Essa terra que é o coração do homem, essa terra que é o lugar onde a palavra foi semeada, se ela não produz, só serve para ser queimada. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Mas há duas situações também que são muito perigosas, né? Extremamente perigosas. Deus inspirou no meu coração dizer isto. Algo simples. A igreja pode já estar bastante familiarizada com isso, e é uma realidade, uma verdade a nós todos, né? Primeiro, quando a pessoa se vê como quem não consegue prosperar, parece que Deus nada faz por ela. É a aparente ausência de Deus. Deus está lá, Deus está com ela, está do seu lado, Deus está agindo, Deus está abençoando, Deus está operando, Deus está fazendo, mas ela não consegue entender isso. E aparentemente a esta pessoa Deus está ausente. E ela começa a avaliar: será que valeu a pena ela se converter? Aceitar Jesus? Será que valeu a pena ela servir a Deus, ir para a igreja? Será que vale a pena? Será que... E ela começa a avaliar, né? Por quê? Porque ela começa a enxergar somente os espinhos. Ela tirou a sua visão de Deus. Deus está com ela, mas ela não consegue ver Deus. Ela pensa que Deus abandonou a sua vida, que Deus está ausente na sua vida. E agora ela começa a olhar só para os espinhos. E quando começa a olhar para os espinhos, esses espinhos irão sufocá-la. Você está entendendo, igreja? A segunda é quando as portas das realizações se abrem. Ela começa a ver Deus em tudo. Ela começa a sentir Deus em tudo. Deus é Deus poderoso. Aí vem a prosperidade, aí traz riqueza material, aí vem a bênção poderosa. E o tempo começa a ficar escasso para a igreja. E o tempo começa a ficar escasso para as orações. E o tempo começa a ficar escasso para as coisas de Deus. Por quê? Porque a prosperidade, era Deus da prosperidade, mas agora eu não tenho mais tempo para o relacionamento com esse Deus, porque é muito trabalho, muita luta, é muita bênção, é na minha vida, é muita riqueza na minha vida. Você
Você está entendendo, igreja? E aí, os espinhos, eles começam a encontrar o seu lugar. Os espinhos podem tornar ou ter a tendência de voltar a crescer. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Mateus 19, Jesus pôs à prova um jovem quando este mostrou-se relativamente perfeito. Esse jovem se mostra que relativamente ele está na perfeição. Quando ele indaga Jesus, quando Jesus indaga ele, o diálogo entre os dois, tudo vai bem. Mas em determinado momento Jesus responde para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus diz dificilmente. Ele não disse impossível. Ele diz que é difícil, mas não é impossível. Amém? Aleluia. Quando a gente olha para isto, ou fala sobre isto, a gente logo indaga, né? Será que nunca pregaram aos milionários da música? Os milionários, eu falo os milionários, estou falando de cantor aí não, estou falando dos milionários, aqueles que são milionários da música. Será que nunca pregaram aos milionários do futebol? Será que nunca pregaram aos milionários das indústrias e de todos os portes de indústria? Será que nunca pregaram para eles, né? Será que nunca pregaram para os grandes artistas do cinema, da televisão, e que são milionários? Os milionários que eu estou falando, nós estamos falando dos que têm riquezas, porque Jesus diz que é difícil, não é impossível, mas será que nunca pregaram a esses grandes milionários? Será que a palavra nunca foi semeada para o coração dele ou dela? Mas qual é a possibilidade de ele se converter a Deus, entregar a sua vida a Jesus, verdadeiramente se converter, deixar os prazeres do mundo? Para aqueles que são milionários, eles têm tudo, não falta nada para eles. Já pensou você ir lá pregar para ele e falar: você não tem nem acesso? Acho que nós não temos nem acesso, nós não temos nem condições de dar uma palavra, se quisesse. Nem acesso nós teríamos, e se tivéssemos a condição de falar algo de Jesus para eles, talvez ainda zombassem da nossa cara, talvez dissessem: eu tenho tudo, por que eu preciso de me converter? Então é só intervenção divina, é só Jesus na causa, é só o Espírito Santo que pode, é só o Senhor que pode obter, Ele pode preparar o meio para acontecer algo dessa natureza, querido, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Você está me entendendo nesta noite? Aleluia. É algo para se pensar, né? Aleluia. Há muitos espinhos. Imagina quantos espinhos seriam necessários vencer para poder germinar uma palavra no coração de uma pessoa dessa categoria. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Mas continuando, para nós encerrar, no versículo 8, a Bíblia diz, Jesus diz:
E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. E Jesus, no versículo 23, vai dizer: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Aleluia. Amém? Boa terra, não tem nem como, né? Boa terra. A semente cai na boa terra. Aí Jesus diz: esse coração aberto, esse coração disposto, esse coração que se abre, esse coração que consegue de alguma forma remover os espinhos da vida e dizer: eu quero, eu vou aceitar, eu vou servir a esse Deus, eu vou receber essa palavra, eu vou ser abençoado, essa boa terra. Aleluia. O mesmo texto que nós lemos, já fiz menção aqui, de Hebreus 6, no versículo 7, anterior ao que nós lemos 8, nos diz assim: pois a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. E como eu disse, ele não está propriamente falando sobre a terra, ele está falando sobre homem, o ser humano. E quando ele está dizendo, aquele que recebeu a semente, Jesus diz, a palavra é a semente, caiu em boa terra, né? E agora no texto de Hebreus, ele está dizendo que essa terra, ela retém, ela absorve a chuva, ela retém a chuva, ou retém a palavra. Agora aqui ele está dizendo, a chuva é a palavra, e esta terra tem a capacidade de reter esta água, que é a palavra. Ela se embebe desta chuva, desta palavra, aleluia, porque cai sobre ela, ela retém, ela se embebe e ela produz o fruto. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus, irmão. Jesus nos está ensinando que aqueles que ouvem, compreendem e aceitam a sua palavra, irão valorizá-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não como aqueles que ouviram de mau grado, não, ouça com o coração. Porque se ouvir com o coração, vai compreender, vai aceitar, vai valorizar a palavra, e isso vai permitir que a palavra cresça e produza frutos na sua vida. Você está entendendo, querido? E o único resultado é a colheita. Produção gera colheita. O Senhor, Ele vai relacionar isso, com certeza, boas obras. Não só fortalecimento, o crescimento espiritual, mas aí, a partir daí, as boas obras. Porque a terra boa, aqui, essa terra que o Senhor Jesus está dizendo, é uma terra que vai permitir que Ele venha e traga transformação. É uma terra, queridos, que ela vai ser, aleluia, regenerada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E essa terra, ela é propícia para todos os quantos
aqueles que vão servir a Deus no seu reino. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Nós somos essa terra boa. Aleluia. Eu sou essa terra boa, você é essa terra boa. Amém. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você é terra boa, irmão. Você é terra boa, irmã. Ramaia, subiandai. Você é terra boa. Sabe por quê, querido? Você está aqui adorando, exaltando ao nome santo do Senhor. Aleluia. Eu não duvido, querido, que tinha muito espinho na sua vida. Aleluia. E você conseguiu vencer quando você entregou a sua vida, quebrantou o coração para Deus, e Ele entrou e transformou a sua vida. Porque Ele encontrou em você a terra boa. Então Jesus está dizendo, eles não vão só se converter, eles serão instrumentos para a glória de Deus. As boas obras. Porque Ele está dizendo, aleluia, que haverá colheita. E Ele está dizendo, ela vai variar 100, 60 ou 30. E o importante, Ele está dizendo, vai dar fruto. Importa, querido. O importante é que vai dar fruto. Talvez possa não ser como, às vezes até como nós queríamos, né? Às vezes a gente quer 100. E Jesus falou: não, meu filho, contente-se com 30. Às vezes você quer 60. Jesus falou: não, 30 tá bom. Às vezes você fala: ah, Jesus, eu só queria 30. Mas falou: não, filho, para você eu vou dar 100. Que conversa. Você está entendendo, querido? O Senhor é Deus. Amém. Nós somos a boa terra. A igreja do Senhor é a terra boa. Ela não pode deixar o espinho crescer. Ela não pode permitir. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus, aleluia. Não pode permitir, querido, que o espinho venha sufocar, aleluia. E se tiver espinho na tua casa, se tiver espinho na tua família, o Senhor Adeamanda Subianai, Ele vai arrancar pela autoridade e pelo poder da sua palavra poderosa. Ele vai arrancar esse espinho. A palavra dele vai germinar. Ela vai crescer, vai produzir. Ramaia, Subiandai. Tu está entendendo esta noite? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, nosso eterno, nosso amado Pai, até Amanda Subianai, a tua igreja que está aqui, Senhor, meu Deus, que tem ouvido a tua palavra. Ah, Senhor, a terra boa, meu Deus, manda da tua chuva, manda desta chuva poderosa. Oh, meu Pai, derrama ela sobre a tua igreja, derrama ela sobre o teu povo. Enche o teu vaso. Opera poderosamente na vida, no coração. Levanta com autoridade, usa como instrumento na terra. Faz uma grande obra, Senhor, pois que é a terra boa, pois que foi produzido, Senhor, pela boa semente. Ah, Senhor, tenha misericórdia e compaixão. Visita corações nesta hora. Visita, Pai, no poder, na autoridade do teu nome, e faz uma grande obra, Senhor. Nós nos entregamos nas tuas mãos, nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor venha arrancar todo espinho, todo impedimento e barreira espiritual, e o teu nome santo seja glorificado na vida de cada um, Senhor, daqueles que nós colocamos nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja Deus.